Ai, caralho, por que minha memória tá ruim? É memória esquerdista, né? Que alguém de esquerda. Claro que é! É. Caralho, zoando! Caramba! Não, calma. Mas sabe que eu gostei de uma coisa que você falou? Voltando Memória esquerdista é boa, né? Uma coisa que eu gostei que você falou, porque às vezes a pessoa fala assim, porque a maior de esquerda e não sei o quê. E você tem uma postura com piada que ela é muito mais liberal do que a galera com a qual você se identifica politicamente. Sim. Existe uma coisa... Porque existe uma separação, né? As pessoas não separam. A opinião que eu tenho política... Eu tenho uma opinião política diferente da Cris. A Cris acredita, eu imagino, em Estado mínimo. Sim. Né? E eu não, sabe? É uma diferença pequena. É uma pequena, assim... A gente quer o bem da humanidade. A gente só quer por meios diferentes. Na verdade, é uma coisa que eu falo pra Anne Freitas. Anne Freitas, que é extrema esquerda, eu falo pra ela assim... É que a gente concorda... A Anne? A Anne? Super. Mas eu falo pra ela assim, por que a gente se respeita? Porque a gente entende que nós duas concordamos no problema. A gente discorda na solução. A gente discorda na solução. Mas o meu problema não é a Mel. E o problema da Mel não sou eu. Então, a gente e se mesmo respeita jeito que caramba. A galera que enche o saco, como é que você consegue lidar com essas pessoas, a galera da esquerda que vem me encher o saco, agora tá aí no BBB vendo como é ter que lidar com o meu lado. O fã-clube filho da puta, mano. Sabe? É porque na minha época... Gente, eu sou de esquerda desde 1900 tralalá, entendeu? Eu falo tralalá pra ninguém saber ainda. Mas, tipo, eu fui militante de movimento estudantil. A gente gostava de arma, a gente gostava de guerrilha, a gente gostava não tinha essa putaria de sensibilidade que eu não entendo que botaram nessa esquerda de hoje em dia, sabe? Essa coisa. Não era progressista dessa forma. Essa coisa de, sou sensível. Onde que existe a sensibilidade, mano? E isso eu acho muito legal, assim, porque a gente concorda nesse humor liberal. A gente pode ter pensamentos políticos diferentes, mas a gente concorda com o humor liberal. É tiro no pé você querer censurar qualquer coisa. Porque aquilo vai fazer um governo que você não concorda usar isso para fazer uma lei de censurar alguma coisa que você pensa. É tiro no pé. Com certeza. Sempre. Então, as duas concordam que não tem censura no humor. Não tem limites. A censura do humor é a graça. Do mesmo jeito que... Que nem a gente falou no episódio com o Chicó. É isso. Pra mim, a censura do humor é a graça. Você não riu, muda de canal. Vai consumir outra coisa, vai ler outra pessoa, vai assistir outra pessoa. Tá tudo bem. Exatamente. Aprende a lidar com isso, porque primeiro é isso, né? São palavras. A gente não pode ficar atribuindo todo mundo que faz as palavras aos idiotas que vão partir pra ação e fazer coisas... Eu tô querendo arrotar, peraí. Fica à vontade. Saúde, minha querida. Cervejinha boa. É porque, na verdade, eu vou completar o que você tá falando enquanto você bebe sua cerveja. Porque, na verdade, assim, parte do pressuposto que a piada... ela faz a pessoa ter uma determinada ação criminosa. E, ao mesmo tempo, essas pessoas falam... O beijo gay na novela não incentiva ninguém a ser gay. Então, você tem que resolver. Se a pessoa... entendeu? Exato. O beijo gay, ele incentiva alguém a ser gay? Uhum. Não. Então, a piada sobre um crime não incentiva a pessoa a cometer o crime. Não existe um homem trabalhador, respeitador, pai de família, que tá aqui vivendo a vida dele, acordando, trabalha, cuida dos filhos, ele ouve uma piada sobre estupro e fala... Caramba, vou estuprar. Como eu nunca pensei nisso antes? Não, ele não é essa pessoa. Ele vai escutar aquela piada, ele vai ver o absurdo sendo relatado naquela piada, ele vai entender que aquilo não é uma graça, é uma denúncia sobre um assunto. Sim. Ele não vai sair no dia seguinte matando alguém porque alguém... O que temos alguém problema... achou graça no estupro, tá liberado. Entendeu? Ele vai entender que aquilo é uma crítica. O que temos problema é a nossa educação é defasada, né? A educação, não só brasileira, como tem no mundo muita gente. Sim. Com uma educação ruim. Então, a gente não pode atribuir a nossa educação bosta que a gente tem, de fazer aquilo que a primeira coisa que você acredita, a proibir as pessoas de falarem. Porque por mais absurdo que seja, você tem que deixar essa pessoa falar. Você não pode proibir essa pessoa de falar. Você não sabe onde tem um Galileu Galilei dizendo que a Terra é redonda, enquanto tá lá a igreja dizendo que não é. Onde obrigou ele a se retratar e dizer, tá bom, a Terra não é redonda. E aí tem gente até... Tem que deixar doido falar. Tem que deixar doido falar. O que você não pode o que você não tem que fazer é replicar o que o doido tá falando. Você se importa com o que um bêbado tá falando numa praça, um craqueiro tá falando na praça? Você se importa? Não, sabe por quê? Porque você se sente superior a ele. Então você não liga. Ele pode estar lá falando, vocês são tudo vagabunda. Você não liga. Agora, se uma pessoa com mais influência vai falar, vocês são tudo vagabunda, vamos ver o que ele tá falando. Vamos processar. Meu, para de dar cartaz. Ignora.
sabe? Quer dar unfollow, quer fazer, faz. Melhor deixar Uma ele se queimar pergunta. sozinho. Deixa se queimar sozinho, entra no ostracismo Quero sozinho. te perguntar uma coisa. Oi. Para você, Mel Diga. Maher, de esquerda, quero perguntar uma coisa. Qual a Diga. sua opinião sobre a exclusão do Trump das redes sociais? Já que você tá falando que tem que deixar De maluco Tem que falar. deixar maluco falar. Também tem acho, que deixar Mel. maluco falar. É porque se eu digo isso, vai falar assim, extremistona. Eu nem gosto Não. do cara. Mas eu acho que assim, é só quando você dá a oportunidade da pessoa mostrar quem ela é que você consegue se proteger dela. Sim, Não é? Exatamente. Exatamente. Se- não se dá eu- pra fazer isso. Porque os malucos que invadiram o Capitólio foi exatamente por causa do Trump, não sei o quê. Existe todo um esquema pra mim, né? Como Sim, esquerda, sim. né? Existe todo um esquema que não tem a ver com ele estar no Twitter. O que o Twitter permite, mano? O Twitter permite muita coisa. O Twitter permite fake news para um caralho de todos os lados. Discurso de ódio, linchamento Discurso de virtual. o Twitter permite tudo, aí de repente vai querer. Porque o quê? É uma empresa. É uma empresa que quer criar uma imagem. Então, Sim. não adianta também. Eu tenho uma coisa. Twitter é uma empresa. É aí que eu acabo entrando de conta com o pensamento liberal, né? A gente fica... Cada vez que entra num lado onde a gente tem um impasse, né? O outro lado faz hora, né? Sim, Não é? Vocês sim. não são liberal, a empresa não pode fazer o que quer. Mas no final das contas né? É isso. Também. É isso. O que eu vou falar? O Eu não vou, problema- eu acho errado, mas eu não vou ser a pessoa que vai fazer um protesto para defender. Mas saiba que tem esquerdistas, Cris, que apesar de eu ter ouvido, por exemplo, o Glenn, sabe? O Glenn do Intercept. Sim. O Danilo depois me contou que ele perseguiu ele, né, procurando com hacker lá para conseguir queimar ele, né? Isso eu não sabia. Mas uma coisa que eu admirava no Glenn é que ele é um cara que chegou a defender nazista enquanto advogado para poder ter direito a tirar a OAB dele lá, americana, nos Estados Unidos, porque é um cara que defende sempre a liberdade de expressão. Né? Ele era o cara que queria sabotar pois o ele não tá- Biden, né? Isso! E o Intercept Agora, ele falou... Inclusive, ele saiu do The Intercept Saiu porque ele porque ajudou a afundar. censuraram. Que ajudou Sim. a afundar. Porque ele quis publicar uma matéria que desfavorecia... Não vou nem dizer prejudicava. Sim. Mas desfavorecia o Biden. É. Ele foi impedido de publicar tanto lá quanto fora. Ele falou, então isso aqui não serve pra mim. Isso. Eu tenho que dar... Tanto que o Felipe Neto criticou ele... Foi. E ele falou assim, cara, então a gente acredita na informação de maneira contrária. Porque eu acho que eu tenho que Exatamente. oferecer a informação e deixar as pessoas Deixar pensarem. as pessoas pensarem. É. É aí que eu falo que a gente não pode... porque as pessoas vão ser idiotas e vão acreditar não sei o quê. As pessoas não podem. Aí que tá errado. Você tá Elas têm que combatendo... filtrar. Você tá combatendo a coisa errada. As pessoas não terem discernimento, sabe? E, por não ter um acesso a uma educação Sim, boa, sim. questionadora, acaba você querendo proibir a pessoa de falar o que quer. É. O Glenn, nesse sentido, apesar que o Danilo Gentili chegou a falar que ele teve umas coisas aí, mas eu não sei. Mas nesse sentido, eu concordava muito com o Glenn. Eu concordo muito nessa ideia, entendeu? Eu sou progressista, mas a liberdade de expressão Total. Em primeiro sempre, lugar. sempre. Mesmo que você... Inclusive, tem uma frase que fala isso, né? Que a liberdade de expressão, ela não é pra garantir o seu direito de ouvir o que você quer. Pelo contrário. É pra garantir que você vai ouvir aquilo que você não quer. Porque o que você quer ouvir E é te legal. fazer pensar. Sim. Claro. Tem que ser aquilo que te dói, que te provoca. Aquilo É. que coloca a tua ideia em questionamento. Porque a tua ideia só é forte o suficiente se ela é questionada e sobrevive.